Já se perguntou até onde você ia por dinheiro? Eu descobri meu limite da pior forma possível, e o preço que paguei foi literalmente um pedaço de mim. Eu nunca pensei que acabaria aqui, amarrado a uma cama de hospital com um tubo saindo do meu braço, olhando para o rosto da mulher que um dia eu acreditei que tinha me salvado. Mas calma, estou me adiantando. Para você entender de verdade como eu me meti neste pesadelo, preciso começar do princípio. Tudo começou quando eu era só mais um cara de 24 anos, sem grana, tentando vencer em Los Angeles. Eu me mudei para lá logo depois da faculdade, com um diploma de teatro, uma mala de viagem e aquele otimismo cego dos jovens desesperados. Eu realmente achava que ia dar certo, que ia conseguir uns comerciais, quem sabe um papel fixo em alguma série da Netflix. Na realidade, eu acabei trabalhando meio período numa cafeteria na Vine Street e fazendo testes para papéis que ou nem existiam ou já eram de alguém com contatos. O aluguel estava acabando comigo. Minha senhoria, a senhora Romana, uma russa bem durona, bateu na minha porta 3 vezes em uma única semana. Marcos, eu não posso mais deixar isso passar. Você já está com 3 meses de atraso e eu também tenho minhas contas para pagar. Eu sei, senhora Romana, só me dá mais uma semana. Eu tenho uns trabalhos para receber. Mentira, óbvio. A verdade é que eu tinha uns $20 na conta e as faturas do cartão de crédito se amontoavam na minha mesa, sem nem coragem de abrir. Na maioria das noites, meu jantar era miojo ou alguma coisa vencida que eu conseguia pegar na cafeteria antes que o gerente visse. Minha mãe, lá de Ohio, ligava todo domingo. "Filho, talvez seja a hora de você voltar para casa", ela dizia. "Não tem vergonha nenhuma em recomeçar. Ninguém vai te julgar." Mas eu não podia. Voltar para casa era o mesmo que admitir que eu tinha fracassado. E eu ainda não estava pronto para Los Angeles me cuspir de volta para minha cidadezinha. Foi numa audição fracassada para um filme independente que eu a conheci. O teste era num estúdio caindo aos pedaços em Burbank, mas era o que tinha para hoje. Eu entrei, falei minhas falas, me atrapalhei numa fala e saí, com a certeza de que não tinha a menor chance. Saí do estúdio e sentei na calçada, ficando mexendo no celular, fingindo que não estava prestes a desabar. Foi aí que ela apareceu. "Com licença, você tem uma presença interessante", ela disse. A voz dela era suave, baixa e tinha um tom de autoridade. Eu levantei a cabeça para ver quem era e me deparei com uma mulher impressionante, talvez com uns 50 e poucos anos, usando uma blusa de seda, calças de cintura alta e óculos de sol escuros, mesmo com o sol já se pondo. O cabelo dela era loiro platinado, arrumado em ondas perfeitas. Ela parecia alguém que um dia tinha sido famosa, mas eu não consegui reconhecer o rosto dela. Para ser sincero, ela me lembrou um pouco a Madonna, mas claro que não era ela. "Desculpa?", perguntei, meio sem entender. "Você", disse ela, apontando de leve com a mão bem cuidada. "Durante a audição, você tem uma boa presença, mesmo que ainda não saiba disso." "Ah, obrigado", eu murmurei, sem saber o que dizer. Elogios de estranhos em Los Angeles geralmente vinham com um preço. Ela estendeu a mão. "Laura Clifford." O nome me pareceu vagamente familiar, mas não consegui situar de onde. "Marcus Croft", respondi, apertando a mão dela. Na mesma noite, ela me convidou para jantar. No começo, eu achei que não era nada demais, só uma mulher mais velha e excêntrica que se interessou por um ator ferrado. Mas quando eu cheguei no restaurante, um lugar francês, chiquérrimo, em Beverly Hills, onde a entrada mais barata custava mais que meu salário de uma semana, eu saquei que ela não era só excêntrica. Ela era rica, muito rica. Isso ficou óbvio quando começamos a conversar. Mesmo me sentindo meio intimidado, o papo com Laura fluiu de um jeito natural. Ela me deixou super à vontade, perguntando da minha carreira, da minha mudança para Los Angeles, coisas leves. Mas com o passar da noite e depois de umas taças de vinho, ela se inclinou na minha direção e disse sem rodeios: "Eu gosto de você, Marcos.
Você não é como os outros. Os outros quem? Perguntei. Homens que querem alguma coisa de mim. Você nem faz ideia do que oferece só por existir. Ela sorriu, e o batom escuro dela se destacava na pele clara. Eu dei uma risada sem graça, sentindo que o rumo da conversa estava mudando. Olha, eu não sei bem o que eu tenho para oferecer, eu disse, tentando sorrir. Você ia se surpreender, ela respondeu com os olhos cravados nos meus. Depois do jantar, Laura me levou de volta para o meu apartamento minúsculo. Antes que eu pudesse sair do Mercedes preto elegante dela, ela me segurou. Eu quero que você seja meu, Marcos, ela falou, quase num sussurro, com a respiração ofegante. Engoli em seco. Ela continuou. Eu cuido de você, das suas contas, sem aluguel, sem dívidas. Sem passar fome, você vai ter tudo o que quiser. Eu travei. Como assim? O que você quer dizer com isso? Gaguejei, já nervoso, mesmo sabendo exatamente o que ela queria dizer. Ela deu um sorrisinho. 1 noite por semana, nas segundas. É tudo o que eu peço. Você me faz companhia, me dá o que eu quero e eu garanto que nada vai te faltar. Minha vontade era rir, mas o desespero falou mais alto. Pensei na minha geladeira vazia, na cara de decepção da senhora Romana, na voz da minha mãe pedindo para eu voltar. Ali estava uma saída. Vou pensar, consegui dizer. Não, ela sussurrou, passando os dedos frios no meu pulso. Diga que sim, agora. Oportunidades assim não esperam. Engoli em seco de novo. Tá, então sim, eu aceito o acordo. Ela deu um meio sorriso, me puxou pelo braço e travou as portas. Aquela noite passamos numa suíte de luxo, num hotel famoso do centro. Eu me esforcei para cumprir bem a minha parte do acordo, e ela pareceu não ter do que reclamar. As mudanças vieram rapidamente. No dia seguinte, descobri que meu aluguel havia sido pago, com 3 meses adiantados, e meus cartões de crédito foram todos quitados. Laura tinha seus meios de conseguir essas informações. Laura me comprou ternos caros, sapatos de couro italiano e até um relógio que valia mais que o meu carro. Logo depois, eu me mudei para um apartamento num arranha-céu, no centro de Los Angeles, com paredes de vidro e uma vista incrível da cidade. Toda segunda-feira, Laura e eu íamos à ópera, a galerias de arte, a restaurantes premiados. As pessoas olhavam, cochichavam, claro, umas com inveja, outras julgando. Mas ela me segurava pelo braço com orgulho, como se eu fosse um troféu. No começo, eu pensava que não era tão ruim. Ela era gentil, às vezes até me fazia rir. E a segurança de não ter com o que me preocupar, nossa, aquilo era viciante. Mas aí começaram os exames médicos. O médico particular dela, um homem com uma aparência abatida chamado Dr. Winter, começou a me visitar com frequência. Ele tinha o rosto cavado e os olhos dele pareciam olhar através de mim, não para mim. São só exames de rotina, Laura explicou. Quero ter certeza de que você está saudável. Só que aquilo não eram exames normais. O doutor tirava tubos e mais tubos de sangue e fazia umas perguntas bem estranhas sobre o histórico de saúde da minha família. Um dia eu perguntei, para que tanto sangue? Ele deu um sorriso mínimo e disse, você é perfeito, Marcos. Não se preocupe, tudo isso é para o seu próprio bem. O jeito que ele falou aquilo me deu um arrepio. Depois da última bateria de exames, Laura sumiu por 2 semanas, sem nossos encontros habituais. Parecia que ela tinha evaporado. Mandei várias mensagens, mas nada de resposta. Até que 2 semanas depois, ela mandou o motorista dela me buscar. Junto com ele, um bilhete. Estou de volta. Preciso te ver. Pensei que ela tinha viajado, mas achei esquisito ela não ter avisado nada. Enfim, imaginei que dar satisfação não fazia parte do nosso acordo. Já estar disponível quando ela chamasse, sim. Então me arrumei correndo e entrei no banco de trás do carro. Mal fechei a porta, uma pessoa pulou do meu lado e apertou um pano contra meu nariz e minha boca. O cheiro químico forte é a última coisa de que eu me lembro. Acordei com uma dor profunda na lateral do corpo, um pouco acima do quadril.
Meu corpo estava pesado, lento, e tinha agulhas enfiadas nas minhas veias. Eu estava grogue, confuso. E então eu o vi, o Dr. Winter. Tentei perguntar o que diabos tinha acontecido, porque eu estava ali daquele jeito. Ele esboçou um sorriso e disse: "Correu tudo bem. A cirurgia foi um sucesso e Laura está muito agradecida." Ele falou, colocando um envelope na minha mão livre e saindo do quarto. "Cirurgia? Que cirurgia? Do que você está falando?" Mas antes que eu pudesse insistir, ele saiu do quarto e fechou a porta. Quando consegui abrir o envelope, eu gelei. Dentro havia $2.000 em dinheiro e um bilhete. "Lamento que tenha sido assim, mas eu não tinha muito tempo e você era o único compatível. Você ainda tem um rim saudável e pode viver perfeitamente com ele. Este dinheiro vai te ajudar a se virar por um bom tempo. Além disso, você tem muitas coisas de valor que pode usar se precisar. O Dr. Winter vai cuidar de você até se recuperar. Nem pense em ir à polícia. Não vai adiantar nada e pode acabar muito mal para você. Tenha uma boa vida, Marcos." Ali estava eu, paralisado, tocando o curativo onde antes havia uma parte de mim. O vazio que eu sentia não era só físico. Era a certeza de que tinha vendido mais do que imaginava. Não foram apenas algumas noites que entreguei para Laura. Foram minha ingenuidade, minha confiança e, literalmente, um pedaço do meu corpo. O desespero me cegou e o preço foi mais alto do que qualquer dívida que eu pudesse ter. Certas decisões que parecem salvação podem se transformar na nossa própria perdição. E o que vou contar é a prova de que nem todo resgate vale o preço cobrado. Nunca imaginei que me tornaria o tipo de pessoa que aceita dinheiro de alguém apenas para conseguir sobreviver. Mas o desespero transforma qualquer um. Meu nome é Armando. Tenho 33 anos e até o ano passado acreditava ter encontrado meu lugar no mundo. Eu tinha um emprego estável em um escritório de arquitetura de médio porte, um apartamento simples de um quarto em Stone Creek, na Pensilvânia, e uma noiva chamada Gabriela, que costumava acreditar em mim. Isso foi antes de o escritório demitir metade dos funcionários depois de um projeto que deu errado. Antes de Gabriela decidir que não podia ficar para me ver com os sonhos destruídos e antes que o peso dos empréstimos da faculdade e do aluguel começasse a me esmagar como uma asfixia lenta. Durante meses, eu lutei para me manter. Fiz bicos como garçom, trabalhos de design como freelancer, até mesmo dirigi para aplicativos de transporte. Mas nada era suficiente. As noites se misturavam umas com as outras, e eu me pegava olhando para o teto, sentindo que estava me afogando lentamente, enquanto o mundo continuava como se nada estivesse acontecendo. Foi então que cometi o erro de responder a uma mensagem em um fórum privado. Era uma terça-feira à noite, quase 1 da manhã, quando a notificação apareceu. Um usuário com o apelido de Sombra de Seda tinha me enviado uma mensagem privada. Eu andava frequentando um fórum onde as pessoas compartilhavam ideias de renda alternativa. A maior parte do conteúdo era bem suspeita. Pedidos fetichistas, arranjos de sugar ou coisa pior. Eu nunca postei nada, só rolava a página por uma curiosidade meio mórbida. A mensagem dela dizia: "Parece que você precisa que alguém cuide de você. Eu gosto de ajudar homens que precisam de estabilidade, de uma saída, sem expectativas." Eu quase ri. Parecia um golpe, mas as palavras sem expectativas ficaram na minha cabeça. Fiquei olhando para a mensagem por uns 10 minutos antes de responder. "Acho que não sou o seu tipo de projeto. Só estou quebrado e exausto." A resposta dela veio na mesma hora. "Perfeito. Esse é exatamente o meu tipo." Nós combinamos de nos encontrar em um lugar público primeiro. Ela escolheu um restaurante de luxo no centro da cidade, um daqueles que eu costumava frequentar, mas que agora só conseguia passar na frente, porque não tinha dinheiro nem para pagar um copo d'água ali dentro.
Eu apareci vestindo minha única camisa de botão decente, nervoso e desconfiado. E então eu a vi. Amanda Sterling. No final dos seus 40 anos, talvez começo dos 50, mas com aquele tipo de elegância que o dinheiro molda como uma escultura. Ela tinha o cabelo preto, uma postura impecável e olhos que pararam em mim como se estivesse estudando uma planta de arquitetura. Armando, você é ainda mais bonito pessoalmente do que na sua foto, ela disse, sorrindo. Eu senti meu rosto queimar. Amanda, eu respondi. Então me sentei e começamos a conversar. Naquela noite, ela pagou tudo. Quando eu peguei minha carteira, ela a afastou com um gesto, como se aquilo fosse uma ofensa. A conta deve ter dado quase $200, e ela assinou como se estivesse pagando uma passagem de ônibus. Depois do jantar, enquanto estávamos ao lado do motorista dela, sim, ela tinha um motorista esperando, ela tocou meu braço de leve. Você não precisa decidir hoje à noite, mas, se me deixar, eu posso facilitar as coisas para você. Sem contratos escondidos, só companhia. Eu te ajudo com suas contas e você me ajuda a me sentir menos sozinha. Eu disse a mim mesmo que não haveria de novo, que aquilo era um jogo de poder doentio. Mas 3 dias depois, quando recebi outro aviso de conta atrasada pelo correio, eu liguei para ela. Começou de um jeito simples, jantares semanais, e ela me entregava envelopes de dinheiro vivo. Sempre notas novas, sempre dinheiro demais. Ela dizia que era pelo meu tempo. Com o passar do tempo, ela insistiu que eu largasse o bico que eu fazia no restaurante de sushi. Você não foi feito para isso, Armando, ela disse, e eu queria acreditar nela. O apartamento dela era uma cobertura com vista para o rio. Na primeira vez que ela me convidou para subir, fiquei surpreso com o quão vazio o lugar parecia, apesar do tamanho. Móveis caros, obras de arte selecionadas, mas sem nenhum calor, como se ninguém realmente morasse ali. Com uma taça de vinho na mão, ela me perguntou sobre minha vida, minha família. Eu contei sobre a morte da minha mãe quando eu tinha 16 anos, sobre meu pai distante em algum lugar da Flórida, sobre Gabriela ter ido embora. Ela escutou com total atenção, como se cada palavra minha importasse. Já te abandonaram vezes demais, ela sussurrou, mas eu nunca vou te abandonar. O jeito que ela disse aquilo deveria ter me confortado, mas em vez disso, me deu um calafrio. Essa foi a primeira noite que passamos juntos como um casal. Antes, tinham sido apenas jantares e conversas. Depois de um mês, as coisas mudaram. Amanda começou a impor regras. Não atenda seu telefone depois das 10 da noite, ela disse uma noite, e o tom dela não era um pedido, era uma ordem. Depois veio outra. Nunca fale de mim para os seus amigos, eles não entenderiam. E então continuou com coisas como: se você se atrasar para o jantar, Armando, nem se dê ao trabalho de aparecer. Eu encarei aquilo como excentricidades, manias de gente rica. Mas cada regra se apertava ao meu redor como um fio invisível. Na primeira vez que me atrasei, por causa do trânsito de um acidente na rodovia, ela não falou comigo a noite inteira. Só ficou me encarando, bebendo vinho com os lábios contraídos. No final do jantar, ela empurrou o dinheiro pela mesa do mesmo jeito, mas disse friamente: da próxima vez, você vai se arrepender. Foi numa sexta-feira que aconteceu. Eu estava no meu apartamento, finalmente conseguindo dormir um pouco, quando uma batida na minha porta às 2 da manhã me fez pular da cama. Eu saí, tropeçando. Quem diabos é? Eu murmurei meio dormindo. Quando abri a porta, não tinha ninguém. Só um envelope no chão. Dentro, uma foto minha, tirada naquela mesma tarde, enquanto eu saía de um mercadinho. No verso, escrito com uma caligrafia delicada, dizia: você não atende depois das 10, mas eu continuo vigiando. Não se esqueça de quem te protege. Meu chão sumiu. Eu tentei ligar para Amanda, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Na noite seguinte, no jantar, ela sorriu calorosamente, como se nada tivesse acontecido.
quando eu deslizei a foto pela mesa e perguntei: que porra é essa? Ela simplesmente disse: uma prova de que eu me importo. Uma prova de que você está seguro enquanto pertencer a mim. Eu deveria ter ido embora. Deus sabe que eu pensei nisso. Mas o dinheiro dela tinha se tornado minha tábua de salvação. Meu aluguel estava pago com meses de antecedência e os cobradores pararam de ligar. Pela primeira vez em anos, eu me sentia estável. Só que não era estabilidade, era uma coleira. Os presentes de Amanda aumentaram. Roupas caras, um relógio que valia mais que o meu carro. Quando eu hesitava, ela inclinava a cabeça e sussurrava: não me faça sentir rejeitada, Armando. A rejeição é cruel. Eu comecei a perder amigos. Eles diziam que eu estava distante, distraído. Eu mentia constantemente sobre onde passava meu tempo. E meu mundo foi se encolhendo até caber apenas na órbita de Amanda. Até que chegou a noite em que ela confessou. Estávamos sentados na cobertura dela e a chuva escorria pelas paredes de vidro. Ela estava quieta de um jeito incomum, girando o vinho na taça. Armando, ela disse finalmente, você me lembra alguém? Quem? Eu perguntei. Meu filho. Eu pisquei. Você tem um filho? Tinha, ela corrigiu suavemente. Ele tinha a sua idade. Alto, olhos gentis, mas ele me abandonou. Deixou este mundo antes que eu pudesse salvá-lo. Os olhos dela brilharam quando disse: eu não consegui protegê-lo, mas eu posso proteger você. Você nunca vai me deixar, Armando, prometa. Eu gelei. Aquela confissão foi inesperada e, de certa forma, doentia. Quer dizer, ela me dizer que eu a lembrava do filho, sendo que ela dormia comigo. Era bizarro, para dizer o mínimo. Naquele momento, a mão dela agarrou a minha com força e pela primeira vez eu vi desespero por baixo de todo aquele controle. Uma mulher se agarrando a mim como se eu fosse sua última conexão com a sanidade. Eu prometo, eu sussurrei. Na verdade, sussurrei porque estava com medo do que poderia acontecer se eu não prometesse. A gota d'água veio semanas depois. Eu acordei no meio da noite, com o som da porta do meu apartamento se abrindo. Meu coração parou. Eu morava sozinho, então deslizei até a sala segurando uma faca de cozinha, esperando encontrar um invasor. Mas era ela, Amanda, parada no escuro da minha sala, segurando uma chave. Você não estava atendendo, ela disse suavemente. Eu fiquei preocupada. Eu não aguentei mais. Naquele instante eu explodi. Você não pode entrar na minha casa assim, Amanda. Que porra está acontecendo com você? Mas ela não reagiu bem. Sua expressão endureceu. É isso que as mães fazem. Nós cuidamos dos nossos filhos. Que merda é essa? Eu pensei. Eu não sou seu filho, Amanda. Você dorme comigo ou já se esqueceu disso? Eu gritei. Olha, eu acho que isso foi longe demais e, de verdade, não acho que seja uma boa ideia a gente continuar. Me desculpa, eu disse, tentando conter a raiva e soar calmo. Aquela mulher tinha enlouquecido completamente e eu não estava mais disposto a lidar com aquilo. Não importava se eu tivesse que limpar chão para me sustentar. O silêncio que se instalou foi pesado, quase palpável. Então ela sorriu, mas era um sorriso vazio que não alcançava seus olhos mortos. Ah, Armando, ela disse com uma calma assustadora. Você ainda não entendeu. Você vai entender. Mães sempre sabem o que é melhor. E naquele momento, olhando para aquela mulher parada no escuro da minha sala, segurando uma chave da minha própria casa, eu finalmente compreendi que havia trocado minha liberdade por segurança financeira. Mas algumas prisões são douradas e algumas mães nunca aprenderam a soltar seus filhos. Entre as pressões acadêmicas e a falta de dinheiro, descobri uma plataforma digital que oferecia ganhos extraordinários. O que deveria resolver minha situação financeira acabou se transformando na experiência mais perturbadora que já vivi. Sou Samuel Fernandes e preciso contar o que aconteceu comigo. Estava no primeiro ano da faculdade e jamais pensei
que essa fase se tornaria um pesadelo que carrego até hoje. Todo mundo fala sobre o estresse das provas, os prazos, as ressacas, os corações partidos. Essas são as coisas normais com as quais você lida aos 20 e poucos anos. Mas ninguém te prepara para o que o desespero pode te levar a fazer, ou para o tipo de gente que espera nas sombras por alguém exatamente como você. Cresci numa cidadezinha a 2 horas ao sul de Northgate. Meu pai é mecânico, do tipo que está sempre com as mãos sujas de graxa, e minha mãe trabalha meio expediente numa farmácia. Nunca fomos pobres, mas o dinheiro sempre foi contado. Meus pais me ensinaram o valor de cada centavo, a importância do trabalho duro e a promessa de que, se eu estudasse bastante, poderia conseguir algo melhor para mim. Entrar na Universidade de Blackwood, uma faculdade respeitada, mas cara. No coração de Northgate, deveria ser a minha passagem para uma vida melhor. E quando recebi minha carta de aprovação, meus pais choraram de felicidade. Lembro da minha mãe me abraçando na nossa cozinha pequena e dizendo: "Vamos dar um jeito de fazer isso funcionar, querido. Você só precisa focar nos seus estudos", mas a realidade não se curva aos sonhos. E quando me instalei para o primeiro semestre, o aluguel já estava me devorando vivo. Meu apartamento ficava em cima de uma lavanderia, um daqueles lugares antigos para estudantes com paredes finas, o barulho constante das máquinas embaixo e um aquecedor que parava de funcionar toda vez que a temperatura caía. A minha parte do aluguel era de 520 libras por mês. Se você somar isso com comida, transporte e os livros do curso, eu já estava no vermelho antes mesmo da metade do semestre acabar. Para dar um jeito na situação, arrumei um emprego num depósito de encomendas, trabalhando em turnos que iam até a meia-noite. Quando chegava em casa, minhas costas doíam, minhas roupas cheiravam a poeira e papelão, e mesmo assim, o dinheiro mal dava para sobreviver. Vivia de macarrão instantâneo, pão barato e café puro. Nas noites em que não podia comprar comida, cozinhava macarrão e colocava ketchup por cima para parecer uma refeição de verdade. Enquanto isso, os outros estudantes pareciam flutuar pela vida com suas jaquetas de grife, noitadas em bares, viagens para a Espanha na semana de folga. Coisas que eu não podia nem sonhar em ter. Não sentia exatamente inveja deles, mas me sentia um estranho, como se estivesse vivendo em preto e branco enquanto todo mundo vivia em cores. Essa pressão, essa fome constante, tanto física quanto financeira, me mudou, me deixou inquieto, me deixou imprudente. Uma noite, com a chuva batendo na janela, estava sentado no meu quarto, olhando para o notebook. Uma tigela de miojo pela metade, já frio, estava ao meu lado. De repente, meu celular vibrou com uma notificação de um grupo de conversa de estudantes. Alguém já tentou isso? Grana rápida, sem julgamentos. Era um link. O aplicativo se chamava Aura. O Aura não estava na loja de aplicativos oficial. Você tinha que baixar de um jeito meio escondido. O design era elegante e bem feito, mas um pouco estranho. O logo era simples, um fundo preto com um V dourado. A página inicial não se parecia com nada que eu já tinha visto. Não tinha perfis como no Tinder, nem classificados de emprego. Em vez disso, parecia mais um catálogo. Jantar, conversa, companhia, discreto, pago por hora. Com o estômago revirado, comecei a rolar a página para ver do que se tratava. Alguns anúncios eram bem normais. Um viúvo procurando alguém para tomar um café. Uma mulher oferecendo 200 libras para alguém acompanhá-la a uma galeria de arte. Um empresário que queria companhia no bar de um hotel. E então a vi, Mariana. A foto de perfil dela parecia ter saído da capa de uma revista antiga. Uma mulher na casa dos 40 e poucos anos, cabelo loiro preso num coque impecável, brincos de esmeralda e uma blusa de seda que gritava riqueza. Ela era linda, sim, mas de um jeito tão polido que parecia calculado. A legenda embaixo do nome dela dizia: "Procurando alguém que entenda". Achei a descrição curiosa, mas naquele momento
algo estranho aconteceu. Uma mensagem dela chegou quase que instantaneamente. 3 horas, jantar e descanso. 12.000 libras. Nenhuma intimidade necessária. Preciso dizer que meu primeiro pensamento foi que era um golpe. Mas aí, li de novo. 12.000 libras. Isso era mais dinheiro do que eu já tinha visto na minha conta de uma só vez. Daria para pagar o aluguel do ano inteiro. Daria para comprar comida que não fosse miojo. Comida de verdade. Meu coração batia forte enquanto digitava. Oi, desculpa. O que você quer dizer com descanso? Quero dizer que não é nada físico. Apenas companhia. Conversa durante o jantar, sentar juntos. Alguém que esteja aqui e me faça companhia, só isso. Por que eu? Perguntei, desconfiado. Porque você parece alguém que entenderia, ela respondeu. Fiquei encarando aquelas palavras. Entender o quê? A verdade é que, naquele momento, deveria ter fechado o aplicativo, deletado e ido dormir. Mas em vez disso, com o estômago roncando e o aluguel atrasado na minha cabeça, escrevi: "Quando?" E ela me respondeu na hora: "Sábado à noite, vou mandar um carro." O sábado chegou rápido demais. Dizia a mim mesmo que era estúpido e perigoso, mas a ideia daquelas 12.000 libras abafou minha razão. Às 8:30 da noite, um Mercedes preto estava esperando do lado de fora do meu prédio. A chuva manchava as janelas enquanto observei o motorista, um cara de terno, silencioso, que abriu a porta para mim sem dizer uma palavra. Dentro do carro, Mariana estava sentada, esperando. A primeira coisa que senti foi o perfume dela, floral, mas forte, quase sufocante. Usava um vestido verde escuro, pérolas no pulso e um sorriso que parecia ensaiado. Samuel, a voz dela era suave. Você é ainda mais perfeito pessoalmente. Forcei uma risada e disse quase gaguejando: Obrigado, então é só um jantar, certo? Os lábios dela se curvaram, mas seus olhos não suavizaram. Só um jantar, ela disse. E voltou a olhar para frente com um pequeno sorriso nos lábios. O carro partiu. Viajamos em silêncio, exceto por uma melodia francesa suave que tocava no rádio. A mão dela, coberta de pérolas, marcava o ritmo no banco de couro. Olhei para a chuva, com os nervos à flor da pele, até que paramos no final de um beco estreito. No fundo, havia uma casa vitoriana, com as janelas brilhando fracamente através da chuva. Parecia antiga e um pouco desgastada, mas viva. Assim que entramos na casa, o calor me atingiu. Parecia quente demais, como se algo estivesse queimando ali dentro. O ar tinha um cheiro fraco de incenso e a mesa de jantar já estava posta. Uma toalha de mesa vermelho escura a cobria, com velas piscando, 2 pratos e 2 taças. Sente-se, disse Mariana suavemente, me guiando. A mão dela roçou meu ombro e me arrepiei. Estava fria, surpreendentemente fria para uma casa tão quente. Comemos, ou melhor, eu comi. Ela me servia, colocando a comida com cuidado no meu prato, sem desviar o olhar enquanto eu levava cada garfada à boca. Mas ela mal tocou na própria comida. Então, ela disse em voz baixa, me fale sobre sua família. Hesitei um pouco, mas respondi, bem, meu pai é mecânico e minha mãe trabalha numa farmácia. Gente normal. O sorriso dela permaneceu. Bom trabalho. Você é honesto. Tem sorte. Concordei com a cabeça, meio sem jeito. E você? Perguntei. Os olhos dela brilharam e ela disse, eu tive um filho. As palavras ficaram suspensas no ar. Ele se foi. Sinto muito, murmurei. Então ela inclinou a cabeça. Não sinta. Ele ainda está comigo. Minha pele se arrepiou. Olhei ao redor da sala, procurando algo para focar. E foi quando vi uma coisa que me chamou a atenção. No final do corredor, havia uma porta entreaberta e uma luz fraca vinha de dentro. Olhei com mais atenção e percebi que algo se moveu. Naquele momento, a chuva batia forte na janela e as luzes da casa pareciam tremer junto comigo. A conversa com Mariana tinha sido estranha e havia algo naquela sala que me chamava. Não quis perguntar diretamente. Em vez disso, disse que precisava ir ao banheiro por um momento
e ela me indicou que ficava naquele corredor. Contra todo instinto e bom senso, fui até lá. Andei pelo corredor e abri a porta com cuidado, mas para minha surpresa, atrás dela havia uma escada estreita que parecia levar a um porão. O cheiro de madeira molhada e poeira me arrepiou, e algo bem dentro de mim gritava para eu sair dali. Mas a curiosidade foi mais forte. Uma luz fraca brilhava lá embaixo. A luz de uma única lâmpada pendurada no teto de uma pequena sala. E debaixo dela havia uma mesa pequena. Olhei para trás, para as escadas, me certificando de que Mariana não tinha me seguido. Sobre a mesa pequena havia um caderno de capa preta e um espelho velho. Sem pensar, me aproximei e abri o caderno. Sinceramente, esperava encontrar um diário ou algo sobre ocultismo. Na verdade, foi a primeira coisa que pensei quando vi o porão. Mas não. O que tinha naquele caderno não eram versos satânicos ou rituais de bruxaria. Eram nomes, uma lista de nomes escritos com tinta vermelha. Nomes que não reconhecia, mas que me lembraram das pessoas que já tinha visto no campus. Ao olhar para o espelho, a imagem da sala de cima se distorceu por um segundo e uma figura borrada apareceu do outro lado do cômodo. Pensei que tinha sido só um reflexo momentâneo, então não dei importância e comecei a folhear o caderno. Entre as páginas havia uma anotação que dizia buscadores. Não ficou muito claro o que significava, mas parecia ligar todas as pessoas que estiveram naquela casa ao longo dos anos. Um calafrio percorreu minha espinha e, de repente, o ambiente ficou pesado. Podia sentir que algo ali não estava certo. Naquele momento, meu instinto começou a agir. Algo dentro de mim começou a gritar para eu sair dali cada vez com mais força. E bem nesse instante, ouvi alguém sussurrar meu nome muito perto do meu ouvido. Me virei bruscamente, mas não havia ninguém. A pequena sala estava completamente vazia. Isso foi o suficiente. Não tinha a menor ideia do que diabos estava acontecendo, mas finalmente fiz o que meu instinto me pedia aos gritos. Subi as escadas correndo, mas quando abri a porta para o corredor, Mariana estava lá, me olhando de um jeito que não soube interpretar. Em seus olhos havia uma intensidade que não existia antes, e seus lábios formavam um pequeno sorriso que não chegava ao seu olhar. Pude sentir que ela havia estado ali por alguns minutos, como se soubesse exatamente onde eu tinha ido. Aí não é o banheiro, Samuel, ela disse, com os dentes um pouco cerrados. Nem pensei duas vezes. Saí correndo e a empurrei, tirando-a do meu caminho e abrindo passagem para a sala de estar. Naquele momento, percebi o quão enorme era aquela casa. Pareceu que corri uma maratona antes de alcançar a porta da frente. Por um instante, achei que estaria trancada, mas felizmente estava aberta. Atravessei a porta como uma bala e não parei até chegar na rua seguinte. A chuva batia na minha pele, mas não importava. Só queria ficar o mais longe possível daquele lugar. Com o coração na garganta, parei o primeiro táxi que passou. O motorista, um homem de uns 60 e poucos anos, me olhou com uma cara de espanto e perguntou se algo tinha acontecido, mas não respondi. Apenas dei meu endereço e pedi que me levasse para casa. Quando cheguei, verifiquei meu celular de novo, mas, por coincidência, tanto o aplicativo quanto minha conversa com Mariana tinham desaparecido completamente, inclusive do grupo de estudantes, onde a mensagem parecia nunca ter existido. Não dormi naquela noite. Não consegui. No dia seguinte, comentei com um dos meus colegas sobre o aplicativo, justamente o que tinha enviado o link no grupo. Mas ele me olhou como se eu fosse louco e disse que nunca tinha enviado aquela mensagem e que não fazia ideia do que era aquele app. Nunca mais tive notícias de Mariana depois disso. Também procurei por esse aplicativo na internet e não apareceu nada, como se nunca tivesse acontecido. Como se tudo tivesse sido um pesadelo. Olhando para trás agora, percebo como a necessidade pode nos cegar para os perigos mais evidentes. As perguntas daquela noite ainda ecoam na minha cabeça.
Quem era Mariana realmente? O que significavam aqueles nomes do caderno? E talvez o mais perturbador: quantas pessoas como eu já passaram por aquela casa, atraídas pela mesma promessa de dinheiro fácil? Uma lição que carrego para sempre é que algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente, e o que está do outro lado pode continuar te observando, mesmo quando você pensa ter escapado. Existe um tipo de fome que o dinheiro não pode saciar. A história que vou contar é sobre um banquete macabro, onde eu não era o convidado, e sim o prato principal. Tudo começou depois que eu terminei o colégio, numa época em que as coisas estavam bem complicadas lá em casa. Meu pai foi embora, foi atrás de uma vida nova no Texas com outra mulher pouco mais velha do que eu. Enquanto isso, a saúde da minha mãe só piorava por causa da diabetes, que se agravou com a depressão pela traição dele. Para vocês entenderem, minha família era normal. Uma família de classe média baixa como qualquer outra, mas meu pai era quem sustentava a casa, já que minha mãe sempre cuidou do lar. O problema é que agora ele tinha outra família para sustentar, e as coisas começaram a apertar de verdade para a gente. As contas do hospital se acumulavam na mesa da sala, quase como um aviso. Eu até tentei fazer um curso técnico, mas as dívidas pesavam demais. Então larguei tudo e comecei a pegar qualquer trabalho extra que aparecesse para tentar dar conta das contas e manter minha mãe viva. Aos 28 anos, minha rotina era fazer turnos duplos num bar do centro chamado The Crimson Door, só para não me afundar de vez. Eu me virava para fazer qualquer bico que rendesse um dinheiro a mais. Foi numa dessas noites que ela apareceu. O The Crimson Door não era um lugar chique. Tinha parede de tijolo, um chão grudento que grudava no sapato e uma máquina de música que pulava metade das músicas. Mas os clientes de sempre gostavam. E eu sabia preparar uma bebida forte. Naquela noite, eu estava no meio do meu turno, limpando uns copos sob a luz de neon do balcão, quando a porta se abriu e uma mulher entrou como se fosse a dona do lugar. Ela destoava completamente do ambiente. Tudo nela gritava riqueza. O vestido, de longe, dava para ver que era de grife. O perfume dela tomou conta do bar, deixando o cheiro de álcool e fritura em segundo plano. O cabelo, com mechas prateadas, estava perfeitamente arrumado. Ela andava com uma confiança de quem não precisa provar nada para ninguém. E eu fiquei hipnotizado na hora. Ela sentou num banco, ignorando os olhares curiosos, e pousou as mãos no balcão. "Gin tônica", disse, com uma voz suave e firme. Eu preparei a bebida, mas ela mal tocou no copo. Em vez disso, ficou me observando com um sorrisinho que te deixava sem graça, sem você saber o porquê. "Você é muito bonito para esse trabalho", ela soltou de repente. Eu ri, meio sem jeito. "É, mas paga o aluguel na maioria das vezes." Ela inclinou a cabeça. "Aluguel, que palavra chata", comentou. E então estendeu a mão. "Isabela." Eu apertei. A mão dela era firme. "Francisco?", respondi. Os olhos de Isabela se fixaram em mim. "Me diga, Francisco, você já pensou em fazer algo mais confortável da vida?" Eu ri, achando que era flerte. Eu estava acostumado com isso, mas nunca vindo de uma mulher como ela. "Claro, quem não pensa?", respondi brincando. Ela se inclinou e eu senti o perfume dela, uma mistura de flores e frutas cítricas. "Estou falando sério. Você não precisa passar as noites esfregando balcões atrás de gorjetas. Você merece coisa boa, uma cama quente, comida fresca e roupas que pareçam feitas sob medida", ela disse num tom bem sugestivo. Isabela devia ter uns 50 anos, mas era muito bem conservada, sabe? Dava para ver que já tinha feito uns procedimentos, e a verdade é que era uma mulher muito atraente. A conversa toda tinha um tom de flerte, então, claro, eu entrei no jogo dela. "E onde está a pegadinha?", perguntei,
sorrindo enquanto ela finalmente provava a bebida. O sorriso dela se abriu de um jeito estranho, parecia maternal e predatório ao mesmo tempo. A única pegadinha, querido, é que você seria meu. Eu dei uma risada, mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Nas semanas seguintes, Isabela voltou várias vezes, sempre em horários estranhos, sentando no mesmo banco. Ela me conquistava aos poucos, com presentes caros, convites para restaurantes chiques, conversas que duravam horas depois que o bar fechava. Às vezes, ela perguntava da minha vida, onde eu cresci, se tinha família, se já tinha me apaixonado. Outras vezes, só ficava me olhando trabalhar com aquele sorriso tranquilo e sedutor. Eu comecei a esperar por ela, a ficar ansioso quando ela não aparecia. Uma noite, quando o bar estava quase vazio e já tínhamos saído algumas vezes, ela me passou um cartão preto. Jante comigo amanhã, às 8. O endereço está aí. Eu hesitei, olhando aquele cartão grosso, com letras em relevo. Era o endereço de uma mansão em Silverwood Heights, o bairro mais rico da cidade. Eu não sei. Comecei a falar, mas ela me cortou. Não pense, Francisco, disse suavemente. Você está exausto. Eu vejo nos seus olhos. Você carrega um peso que não deveria carregar sozinho. Deixa eu cuidar de você. Só diga que sim, e esse era o ponto. Ela estava certa. Eu estava no fundo do poço. Minha mãe tinha me ligado mais cedo, chorando, porque a farmácia não ia liberar a insulina dela enquanto a gente não pagasse o que devia. Todo o meu salário tinha ido para os remédios e a dieta dela. E eu não tinha um centavo nem para comer. Meu estômago roncava tão alto que os clientes do bar deviam ouvir por cima da música. E quando você passa muitas noites em claro, pensando se o seu corpo vai aguentar até o próximo boleto, até as propostas mais bizarras começam a fazer sentido. Então, mesmo não gostando da ideia de ser um mantido, eu aceitei. A mansão de Isabela era coisa de cinema. Ficava escondida atrás de enormes portões de ferro e muros de era. A casa era gigantesca, com janelas enormes e escuras. Por dentro, o chão de mármore brilhava com a luz de lustres de cristal. Os corredores pareciam não ter fim, cheios de pinturas a óleo de gente pálida, com cara de realeza, e os olhos deles pareciam me seguir por todo lado. A casa era uma mistura de arquitetura moderna por fora com um castelo antigo por dentro. Não precisava de muita explicação. Nós dois éramos adultos e eu sabia exatamente o que se esperava de mim. Sendo sincero, eu teria ficado com Isabela mesmo sem ganhar nada com isso. Então, para mim, era um prêmio em dobro. Toda manhã, depois daquela primeira noite, eu acordava num quarto tão grande que meu antigo apartamento caberia dentro dele. A comida simplesmente aparecia. Filé, legumes, bolos, tudo servido por uma empregada de voz mansa chamada Maria, que parecia flutuar pela casa. Eu não precisava fazer absolutamente nada. Isabela fazia questão. Tudo o que você precisa fazer é ficar à vontade, ela me dizia, passando a mão no meu rosto. Coma, durma, fique saudável e continue lindo. Eu te adoro só pelo fato de você existir. Por um tempo, eu achei que estava vivendo um sonho. Mas todo sonho, uma hora, vira pesadelo. Começou com coisinhas pequenas. Sussurros à noite que pareciam vir das paredes, gemidos baixos, como se alguém estivesse com dor. Eu tentei me convencer de que era o encanamento, o vento, mas aí surgiram os hematomas. Manchas roxas apareceram nos meus braços e no peito, do nada. Minha pele ficou fina, frágil como papel. Meu cabelo começou a cair aos tufos no chão do banheiro. E depois de comer, eu sentia uma fraqueza, uma tontura, como se a comida estivesse me sugando a energia, em vez de me alimentar. Isabela, eu disse um dia mostrando os roxos. Ela só sorriu, acariciando meu rosto. Seu corpo está só se adaptando, querido, se limpando. Logo você vai se sentir novo em folha. Mas eu não me sentia novo. Eu me sentia esgotado, como se algo estivesse sendo tirado de mim aos poucos, gota a gota. Certa noite, quando tudo estava em silêncio, eu entrei no escritório dela.
Meu coração disparou, como se já soubesse o que ia encontrar. O lugar cheirava a madeira e papel velho. E lá, no meio de livros de medicina e romances, eu encontrei uma pasta de couro vermelha. Dentro havia arquivos com nomes, fotos, históricos médicos, todos de homens jovens. As fotos de antes mostravam eles cheios de vida. As de depois, eles pareciam frágeis, acabados. E depois, mais nada. Então eu vi a minha pasta. Francisco Valdez. Físico ideal. Estrutura óssea perfeita. Imunidade forte. Altamente adequado como prato principal. O ar me faltou. De repente, ouvi passos no corredor. Apavorado, me enfiei num armário e espiei por uma fresta. Isabela entrou com duas mulheres que eu nunca tinha visto. Pareciam jovens, mas o olhar delas era duro, predatório. Uma delas apertou um ponto na estante e, com um clique, uma porta secreta se abriu, revelando uma escada. Em silêncio, as três desceram para a escuridão. Eu saí do armário e as segui, espiando pela fresta da porta. O que consegui ver me arrepiou. Era uma sala com paredes de aço, macas, bolsas de soro penduradas. Consegui distinguir silhuetas imóveis nas macas, e um cheiro metálico forte subia até onde eu estava. Um calafrio me paralisou. Eu me virei para correr, mas os guardas já estavam atrás de mim. Senti uma pancada forte na cabeça e tudo ficou preto. Quando acordei, estava numa cama diferente, vestindo um terno preto que não era meu. Alguém tinha me trocado enquanto eu estava inconsciente. Meus braços tremiam. Isabela estava ao lado da cama, sorrindo, com seus guardas ao lado. Você não vai a lugar nenhum, Francisco. Não agora que está tão perto de cumprir seu propósito. Propósito? Que propósito? Consegui falar, mas ela não respondeu. Com um gesto, os guardas me pegaram. Minhas pernas fraquejaram e eles me arrastaram até um salão de baile, iluminado como uma igreja. No salão de baile, os convidados esperavam. Pessoas com túnicas escuras, rostos pintados e olhos vendados. Cada um segurava alguma coisa, facas, garfos, cintos. Eu estava fraco demais para reagir. Foi quando vi Isabela levantar uma taça com um líquido roxo e grosso e levar até minha boca. Eu engasguei, sentindo aquilo queimar minha garganta e minha visão ficou turva. A noite chegou, disse ela, e a voz ecoou pelo salão. Que comece o banquete da vida. Logo depois, os convidados vieram para cima. Cegos, rindo e gritando, eles vinham na minha direção. Senti uma lâmina cortar meu braço. O cheiro de sangue encheu o ar, mais forte do que o normal. Entendi que era o efeito daquela bebida nojenta, e foi o que bastou. Eles se jogaram em cima de mim, rindo, arranhando, tropeçando. Um puxou meu cabelo, outro me bateu nas costas com um cinto. A dor era insuportável. Eu tentei me arrastar, mas me puxaram de volta. Senti dentes no meu ombro, unhas cravando no meu braço. Isabela assistia a tudo, sorrindo, sem venda nos olhos. Quando eu já achava que era o meu fim, que aquela turma de loucos ia me devorar, a porta do salão se abriu com um estrondo. Era um dos guardas. Ele gritou uma única palavra: polícia! O salão ficou em silêncio. Todos arrancaram as vendas e saíram correndo, desesperados. Isabela também fugiu, me deixando sozinho no chão de mármore, sangrando e quase morto. Os sons foram ficando distantes, minha visão virou um túnel e tudo escureceu. Quando finalmente acordei, a primeira coisa que vi foi o rosto da minha mãe ao lado da cama do hospital. E só aí eu soube que estava seguro. O detetive responsável pelo caso me explicou depois o que tinha descoberto. Era uma seita antiga, com uma crença doentia na juventude eterna através do consumo de sangue humano, culminando num ritual final de canibalismo. Eles não queriam só a minha vida, queriam me consumir literalmente. Alguns dos convidados foram presos, mas Isabela e os outros líderes desapareceram sem deixar rastro.
As marcas físicas no meu corpo quase desapareceram com o tempo, mas existe uma cicatriz invisível que nunca vai sarar. Até hoje, quando passo por uma perfumaria ou sinto aquele aroma de flores com frutas cítricas, meu corpo trava e eu lembro que, para Isabela, eu nunca fui um amante, um protegido ou mesmo uma pessoa. Eu era apenas carne fresca, esperando a hora certa de ir para a mesa. O desespero financeiro pode te levar a lugares sombrios, mas o que acontece quando a saída que você encontra é uma armadilha muito pior do que a própria dívida? Eu nunca pensei que o desespero me levaria até aqui. Quando me mudei para Havenwood, 2 anos atrás, não foi por escolha, foi por sobrevivência. Eu cresci em Cleveland, criado por uma mãe solteira que se matava de trabalhar, limpando escritórios à noite e costurando nos fins de semana. Quando eu fiz 23 anos, ela já não estava mais aqui. O corpo dela desistiu antes do espírito. Eu vim para Havenwood para começar de novo, mas a verdade era bem mais feia. Eu estava afogado em empréstimos da faculdade, pulando refeições para fazer meu salário render e morando num apartamento de 1 quarto que cheirava a mofo. Não importava quanta água sanitária eu usasse. Eu trabalhava na cafeteria de uma livraria, arrumando prateleiras e esquentando leite, mas mesmo dobrando os turnos, mal conseguia pagar o aluguel. As noites eram as piores. Eu ficava olhando para o teto, calculando as contas, com o peito apertado, sentindo as paredes se fechando ao meu redor. Foi então que eu baixei o aplicativo. Não era o Tinder. Era um daqueles discretos, do tipo que sussurrava promessas de companhia e acordos. Eu disse a mim mesmo que não era o que parecia, que eu não estava me vendendo. Eu só ia me encontrar com alguém, jantar, talvez ter um pouco de companhia, algumas horas em troca de um dinheiro que poderia me salvar do despejo. Foi assim que a conheci. O nome dela era Bianca Thorne. A primeira mensagem que ela mandou não foi de paquera nem superficial. Foi educada, calorosa, quase maternal. Parece que você não descansa o suficiente, Carlos. O jantar é por minha conta. Vou até mandar um carro. Eu ri com amargura para a tela, murmurando assustador, mas generoso. Antes que eu respondesse, em poucas horas, ela já tinha organizado tudo. O restaurante era de luxo, do tipo com lustres de cristal e garçons de gravata borboleta que pareciam odiar a própria vida. Eu me senti completamente deslocado com meu blazer de brechó. Então eu a vi. Bianca era estonteante. Ela não era jovem, nem tentava ser. O cabelo dela era prateado, mas brilhante, penteado para trás, como se pertencesse a um filme antigo de Hollywood. O vestido era de veludo verde escuro, e seu perfume era marcante e caro. Ela sorriu quando cheguei, seus lábios vermelhos se curvando de forma lenta, calculada. Você é ainda mais bonito pessoalmente, ela disse, com a voz suave como o veludo do vestido. Sente-se, deixe-me alimentar você. O jeito que ela disse isso me fez corar. Mas não havia apenas desejo em seus olhos. Era algo mais, uma curiosidade, um cálculo, como se ela estivesse me estudando. Entre ostras e filé, ela fez perguntas. Onde eu cresci? O que eu queria da vida? Qual era a minha melhor lembrança de infância? Eu esperava uma conversa superficial, mas em vez disso, pareceu uma entrevista, como se ela estivesse mapeando todo o meu ser. Quando a conta chegou, Bianca a dispensou com um aceno de mão. Em seguida, deslizou um envelope sobre a mesa na minha direção. Pelo seu tempo, ela sussurrou. Dentro, havia $2.500 em dinheiro vivo. Meu estômago se revirou. Aquilo era mais de 2 meses de aluguel. Eu gaguejei. Ela se inclinou para frente, o perfume dela enchendo minha cabeça. Relaxe, Carlos. Você não precisa fazer nada. Apenas estar aqui quando eu quiser companhia. É só isso. Começou de forma inocente. Jantares semanais, passeios no parque. Ela me contava histórias sobre seu falecido marido.
sobre a mansão onde morava nos arredores da cidade, sobre seu amor por ópera. Bianca sempre ouvia com atenção quando eu falava. Sempre perguntava mais sobre os meus sonhos. O dinheiro fluía facilmente, às vezes em envelopes, às vezes em transferências. Ela me comprou roupas novas, um relógio que custava mais que meu notebook. Até insinuou me ajudar com os empréstimos. Você me lembra a ele, disse ela uma vez com o olhar perdido, os dedos traçando a borda da taça de vinho. Quem? Perguntei. Meu marido. Ele era amável, gentil, leal. Então o olhar dela se fixou no meu, afiado como uma lâmina, até que deixou de ser. O tom dela me gelou, mas ela rapidamente voltou a sorrir, tirando o peso do que disse. O primeiro sinal de alerta veio numa noite, quando ela me convidou para sua casa. A mansão era enorme, isolada, atrás de portões de ferro. O hall de entrada tinha um cheiro fraco de alvo e cloro. Ela me levou a uma sala de jantar, onde as velas queimavam baixas, com a mesa posta para dois. Durante o jantar, ela perguntou casualmente: "Você confia em mim?" Eu ri, nervoso. "Sim, acho que sim." "Não apenas ache," ela insistiu. "Olhe para mim e diga." Eu hesitei. Então murmurei: "Eu confio em você." Os lábios dela se curvaram num sorriso satisfeito. Bom menino. Mais tarde, quando pedi licença para ir ao banheiro, me perdi no labirinto de corredores. Abri uma porta errada e congelei. Não era um quarto de hóspedes, era errado. As paredes eram cobertas de espelhos, cada centímetro refletindo a minha imagem. No centro da sala, havia uma cadeira de couro com tiras penduradas nos braços. Ao lado, um carrinho de metal com instrumentos. Alguns pareciam médicos, outros não. Fechei a porta rapidamente, com o pulso martelando. Quando voltei, Bianca estava esperando no final do corredor. O sorriso dela era um pouco largo demais. Encontrou o que procurava. Ela perguntou suavemente. Engoli em seco. O banheiro. Eu não o encontrei. Ela se aproximou, seus saltos estalando como um metrônomo. Ela se inclinou, sussurrando perto do meu ouvido. A curiosidade é perigosa, Carlos. Não abra portas que não foram feitas para você. Depois daquela noite, as coisas mudaram. Ela se tornou mais possessiva, mais insistente para que eu ficasse até tarde. Acariciava meu rosto como se eu fosse seu animal de estimação, sussurrando coisas que eu não entendia completamente. Uma noite, acordei no meio da madrugada em seu sofá de veludo. Ela não estava lá. Ouvi barulhos fracos vindo de um galpão no quintal. A necessidade de saber me arranhava por dentro. Eu me arrastei até a janela, com cuidado para não fazer o assoalho ranger. Pela fresta da porta de madeira do galpão, consegui ver vagamente o interior. Bianca estava lá dentro, usando uma capa de chuva transparente. Na mão, algo que brilhava. No chão, em frente a ela, havia um baú grande de madeira que tremia. Ouvi um som abafado que parecia um gemido. Ela ergueu o objeto que segurava e eu tropecei para trás, tapando a boca com a mão. Não me lembro de ter corrido de volta para o sofá. Não me lembro de me cobrir com o cobertor, fingindo dormir. Só me lembro dela voltando minutos depois, sem a capa de chuva, com o rosto iluminado por aquele mesmo sorriso suave. Ela se sentou ao meu lado, afastando o cabelo da minha testa. Você nunca vai me deixar, não é, Carlos? Forcei uma risada fraca. Claro que não. Os olhos dela se cravaram nos meus. Eu juro que ela podia ver através de mim. Na manhã seguinte, eu menti. Minha irmã está doente. Eu deveria ir vê-la. Talvez levar alguma comida. Bianca sorriu, cúmplice, discando um número em seu telefone antes que eu pudesse reagir. Vamos ligar para ela. Garantir que ela está bem. Minha garganta se fechou. Ela me passou o telefone. Alô? Não era minha irmã. Era a voz de Bianca tocando uma gravação. Eu fiquei paralisado, cada nervo do meu corpo gritando. Ela se recostou, bebendo seu café sem tirar os olhos de mim. Naquele dia tomei uma decisão. Arrumei o que pude e corri. Disse ao meu senhorio que estava saindo da cidade. Deixei meu emprego na cafeteria.
Fugi para Chicago, ficando com um velho amigo da faculdade. Pensei que a distância me salvaria, mas as noites eram um inferno. Eu ouvia passos do lado de fora do apartamento. Via cabelos prateados em reflexos que sumiam quando eu me virava. Uma vez, um buquê de lírios chegou à minha porta sem nenhum bilhete. Eu sei que ela está lá fora, observando, esperando. Na semana passada, recebi uma carta sem remetente, apenas um envelope de cor creme, selado com cera. Dentro havia uma foto minha, dormindo no meu novo apartamento. No verso, com sua caligrafia elegante, estava escrito: "Você disse que confiava em mim. Meninos bons não fogem para sempre. Agora eu durmo com todas as luzes acesas. Cada sombra me faz pular. Cada som no corredor me deixa em pânico. O dinheiro que ela me deu não vale a liberdade que perdi. Porque agora eu sei a verdade. Pessoas como Bianca não aceitam um não como resposta. Elas apenas esperam o momento certo para recuperar o que acreditam ser delas. E eu, querendo ou não, me tornei propriedade dela."